O Wander Macedo está dizendo: nesse país só pagamos para sustentar essa máquina podre. Né? É muito importante essas palavras, né? Essas pautas que o Roberto Souza está falando agora. E voltando no feminicídio, que vem aumentando consideravelmente, né? E a lei não travou nada, né? A gente vê que está mais violento. Mais violento. Qual a sua opinião? Qual é a causa, o porquê, né, dos homens estar tão violentos assim contra as mulheres? Bom, vamos lá. É uma doença social, né? Eu vou falar com experiência de rua enquanto policial e hoje advogado. O que nós temos? Nós temos uma sociedade que ela começa desde lá dos rincões mais afastados, que a pessoa, quando eu falo ignorante, entenda bem. Aquela pessoa que não teve condições de desenvolver um estudo, não teve condições de se aprimorar, não teve condições de se refinar. Ou seja, saber. A gente, para encaixar essa conversa, que é muito importante. Quando você vai num presídio, no meu caso, semana eu fui em 2, visitei acho que uns 4 clientes presos, um homicídio, tráfico, problema da agressão contra a mulher. O que acontece? Quando ele tem a percepção que ele cai no sistema, que ele chega lá e veio me reclamar por exemplo, que está, né, não vou citar nome, mas numa pensão, por exemplo, que é um problema também social. Se você não paga pensão, aquela criança vai ficar de descoberto socialmente. O que acontece? Quando ele cai no sistema, matei. Aí ele vai entender a dinâmica da coisa. Talvez se ele tivesse lido mais, se ele tivesse desenvolvido socialmente, ele saberia as dificuldades que ele ia encontrar pela frente. Então nós temos uma sociedade ainda muito ignorante e com todas essas mídias, com todos esses aparatos aí, as pessoas veem pouco. As pessoas, seu Natelso, Daniel, eles não estão querendo saber. O cara chegou igual esse jovem de 21 anos. Aí ele foi preso. Olha como é que a justiça é em cima disso aí. Ele foi preso. Ele foi preso em flagrante? Não. O delegado vai lá, tá tendo um clamor público, muito explorado pela mídia, tanto que eu passei a hora que estavam prendendo, que era caminho meu. Hoje, desde as 7 horas, a gente tá pelejando. E o que acontece? Teve o clamor público todo, um homicídio, e aí ele foi detido, dias depois, né? E o que acontece? Acho que dia 18, quarta-feira, que foi o homicídio, e ele foi preso hoje. Saiu do flagrante. Se o delegado não tiver boa vontade, o delegado vai ouvi-lo, qual é a obrigação do delegado? Pôr na rua. Porque a obrigação, em tese, de pedir a prisão é do promotor. E eu já escutei muitas vezes o delegado: olha, estamos com roubo, né? Embora seja um crime também de clamor público, mas um crime violento. Porém, longe de ser um homicídio, o que acontece? O delegado ouviu as partes, tem absoluta certeza que o delegado ele pode pedir uma prisão temporária ou uma preventiva. Ele pode pedir uma temporária, que depois pode repetir por mais alguns dias e depois converte em preventiva, se assim as investigações e as provas apontarem para aquele delinquente. Mas o que acontece? Não é obrigação do delegado. E se você pegar um delegado mão cansada, que eu já conheci muitos, o que acontece? Aquele cara é obrigado a ser posto em liberdade. E vou dar um exemplo, por exemplo, que até repetitivo. O que o STF aí, que se fechar ninguém vai sentir falta, fez com aquele André do Rap. Soltaram num dia porque prazo, porque para justificar, tudo vale. Soltaram num dia e o cara sumiu.